Então, pessoal, vamos começar a estudar agora então uma introdução ao eletromagnetismo. Vamos começar com o magnetismo. Então, ainda não vamos estudar propriamente dito o magnetismo, senão que não vamos estudar exatamente o eletromagnetismo, senão que a introdução dele, somente o magnetismo, ímãs, como é que se comporta essa questão do magnetismo. Então, primeira coisa, o que é o magnetismo? De onde ele vem? Como é que ele funciona? Então, nós temos aí alguns modelos, algumas ideias de como é que deve se comportar o campo magnético. Ali temos uma animação, né? Uma animaçãozinha que mostra uma bolinha presa a um ímã através de campo magnético. Isso, de fato, não ocorre dessa forma. É só uma animação, a não ser que fosse um supercondutor. Aí a gente estaria falando um pouquinho diferente. Embaixo, mais abaixo, nós temos uma levitação magnética. Isso aqui ocorre e vai ter um videozinho mostrando para vocês, se vocês quiserem fazer em casa, dá para fazer. Um outro tipo é esse brinquedinho aqui, é um globo que fica girando, ele fica flutuando através do magnetismo e ele fica girando ali dentro, ele fica meio que preso ao campo magnético. Vamos adiante um pouquinho. Então, onde que a gente vai encontrar a questão do magnetismo mais presente? A primeira coisa é que a gente vai ver a questão de navegação. As bússolas, elas trabalham de acordo com o campo magnético terrestre. A gente sabe já há bastante tempo que a Terra funciona como um ímã, um grande ímã. E essas linhas de campo desse ímã, ela vai orientar a direção da bússola, norte-sul. Aquela agulha que está imantada ali na frente, no meio da bússola, ela vai se orientar de acordo com as linhas de campo terrestre. Ela vai se alinhar. Então, ela indica a direção norte-sul. Aí tem a questão de navegação, né, de barcos, aviões, etc. Tem muitos fenômenos, muitas coisas dentro do magnetismo que a gente poderia dar exemplo. Eu botei só alguns pequenos aqui. Então, a questão de navegação, orientação de animais. Sabe-se que o pombo ele consegue se orientar quando ele vai para um lugar, de um lugar para o outro, ele se orienta pelas linhas de campo magnético. Há estudos já percebendo que outros animais também fazem o mesmo. Alguns tipos de cachorro, não sei se todos, conseguem ver o campo magnético, ver as linhas de campo. Isso é um estudo ainda recente, não tem ainda estudos conclusivos, ou pelo menos eu não vi nada conclusivo em cima disso. Mas aí teria tartaruga, alguns insetos, abelha e etc. Muitos pássaros fazem essa orientação. Uma outra coisa polêmica é o efeito Kirlian, que muitos chamam de áurea, né? A áurea da pessoa. Não sei o que ela quer dizer, mas é um fenômeno eletromagnético que ocorre. A interação do nosso campo magnético com outro campo magnético e bate a foto e dá aquela imagem ali bacana mostrando os campos magnéticos da pessoa. E tem muito mais, né? Tem muito mais, tem brinquedos, etc. Então, um fenômeno muito bacana que deixa as pessoas assim um tanto quanto extasiadas em ver algo inusitado são as auroras. Tanto no norte, no Polo Norte, são as aurora boreal, e no sul é conhecido como aurora austral. É mesmo o fenômeno, só que para quando fala em aurora boreal, você está falando do hemisfério norte. Quando você fala em aurora austral, é o hemisfério sul, só para uma questão de se situar. Então, essa aí é uma interação com algumas partículas que vêm do Sol e elas vão perdendo energia. Como é que elas fazem isso? Elas entram no nosso campo magnético. Já vamos ver. Isso é um fenômeno de eletromagnetismo. Então, olha só, nós temos uma magnetosfera. Aqui na esquerda você vai ver as auroras ocorrendo. Eu acredito que isso aí não é real, isso é uma animação, uma concepção artística, como nesses outros dois desenhos do lado. Então, observa que a Terra ela tem um campo magnético chamado magnetosfera, que nos protege desses raios solares, ou também conhecido como vento solar. Ele vem aqui e as partículas que vêm nesse vento solar são partículas carregadas, elas entram na nossa atmosfera, seguindo alguns princípios do eletromagnetismo, através da magnetosfera. Então, através dessa magnetosfera, ela vai entrando na nossa atmosfera e vai perdendo energia. A coloração que ela dá, vermelho, verde, aí depende muito dos gases que estão presentes naquele momento e também da quantidade de energia que elas têm.
para poder perder energia. Embaixo você vai ver ali a Terra sendo bombardeada por inúmeras partículas e a magnetosfera nos protegendo. Se não tivesse a magnetosfera, muito provavelmente os seres vivos aqui não teriam nesse planeta. Vamos mais adiante. Aqui, ó, só uma outra concepção mostrando mais ou menos como é que ela funciona como um ímã. Várias camadas, várias linhas de campo em cima da Terra. E esse campo ele não é uniforme. Observe que aqui na parte norte, ó, ele tem como se fosse um buraco no sul também. Mas aqui em cima da parte do Atlântico existe uma anomalia muito grande. Não sabem explicar, não tem ideia. Hoje sabe-se que esse campo magnético terrestre também não está parado. Ele está se mexendo, ele está se movendo, ele está girando. Parece que ele está um pouco independente do giro da Terra. Então agora ele está voltando, se não me engano, para a Sibéria. Ele está saindo de uma ponta e está indo para o outro, na parte ainda norte, né? A parte norte dele está se mexendo, como se ele estivesse oscilando para um lado e para o outro. Isso leva alguns anos para que isso ocorra. Voltando aqui, ó, mais uma concepção, então, mostrando lá os ventos solares. Ventos solares é basicamente quando há uma erupção no Sol, uma explosão muito grande, ele manda esses raios para toda direção, mas vem para a Terra e aí a magnetosfera nos blinda de algum problema. E é sabido que se houver uma explosão muito grande, ela pode chegar aqui e derrubar todos os satélites da Terra. Ele pode acabar com a comunicação da Terra. Então, entre o Sol e a Terra, no meio do caminho, tem alguns satélites. Um dos primeiros foi o SOHO, e ele identificava essas explosões solares. Até a fim, ele pode até, digamos assim, entre aspas, morrer, né, numa situação dessa, mas ele vai mandar um comunicado, assim por dizer, vai mandar um aviso, olha, está havendo uma explosão muito grande. Então é um momento de recolher os satélites para trás do planeta, mais baixo, eu não sei o que eles fariam, quais seriam as medidas necessárias para proteger. Então, olha só, que interessante, a Terra ela tem um campo magnético, e em função desse campo magnético que ocorre a aurora. Observe que em Júpiter também foi observada a aurora, lá no polo, nos dois polos de Júpiter. Isso nos indica que Júpiter também tem campo magnético. Aqui estão algumas luas, Io, Ganímedes, Europa. Também foi observado a aurora em Saturno. Opa, Saturno também tem um campo magnético. De onde vem este campo magnético? Netuno e Urano também são observados auroras nesses planetas. Olha, então todos os planetas têm campo magnético. Não é bem assim. A gente sabe que a Terra tem, olha, bem definida, aurora nos polos. Essa imagem aqui de baixo é uma imagem real, feita da Estação Orbital Internacional, que fica lá fora a 400 km de altura. Então, ela, de vez em quando, fotografa isso aí, até filma. É muito bonita a imagem. Aí temos Vênus. Vênus ele tem um campo magnético bem fraquinho, ou pode dizer que é quase sem campo magnético, mas ocorre no polo. Então isso já induz, será que ele não tem um campo magnético? Será que a gente não conseguiu perceber? Tem alguma coisa induzindo o mesmo fenômeno na Terra. Já em Marte, não. Observa que em Marte ela é irregular. Marte não tem um campo magnético. Talvez num passado distante, quando sabe-se que tinha água em Marte, oceanos, etc. e tal, talvez tivesse um campo magnético regular. Aí cabe fazer alguns estudos, mas hoje não tem. Veja que essa questão da aurora, ela ocorre em vários lugares. Ocorre aqui, ocorre no planeta, mas não é igual o da Terra. Disse hoje que Marte não tem campo magnético ou não tem um campo magnético igual o da Terra. A nossa Lua também não. Olha que interessante. Se eu usar então uma bússola, vai funcionar na Lua, em Marte? Não, não vai funcionar. Não adianta levar bússola para lá, porque não tem como, não tem campo magnético lá, ou pelo menos não tem essas linhas. Algumas luas também apresentam aurora. Eu vou citar uma muito importante, que é Encélado, que é uma lua de Saturno, e ela é toda de gelo. E foi observado também a Cassini, a nave Cassini que teve lá, ela observou que tinha aurora, e de forma regular. Então, isso induz que tenha dentro dessa lua campo magnético e
O que gera esse campo magnético? É basicamente o magma, já vamos chegar lá na frente. Então, peraí, se ela é lua de gelo, toda de gelo, e tem um magma lá dentro, pode ter um oceano. Tanto é que Cassini também mergulhou várias vezes bem próximo a este planeta e observou jatos de água. Então, tem um oceano lá dentro desta lua. Então, isso sugere que se tem água, pode ser que haja vida dentro desta água. Quem sabe vai ser uma das próximas expedições que estaremos vendo aí na televisão, acompanhando. Bom, como é que funciona o campo magnético? Olha ali a imagem central, que é um ímã, e temos como modelo as linhas se originarem no norte e morrerem no sul. Então, ela sai de um lado, no ímã, sempre isso, né? Ela sai de um lado e morre no outro. Assim como na Terra. Imagina que estão vendo aqui o magma aqui dentro, e é esse magma, o giro deste magma, que vai produzindo este campo magnético. Então, veja, Marte tinha vulcões ativos, então tinha ou tem magma lá dentro. Por que não tem o campo magnético? Ainda é um mistério. Aqui temos uma outra concepção, mostrando à direita aqui, a parte das linhas de campo magnético da Terra. Então, observa que no polo norte da Terra, polo norte geográfico, é o sul magnético. E no polo sul geográfico é o norte magnético da Terra. Aqui mais um desenhozinho também tentando explicar isso aí. Então, observa aqui neste desenho a questão da bússola. A bússola aqui, ó, ela vai se orientando de acordo com as linhas de campo. Conforme tem a linha, ela se orienta. Mais à frente, a gente vai ver o início do eletromagnetismo, que começa com uma experiência de Ørsted, onde ele, sem querer, casualmente, ele descobriu este fenômeno que ocorria com fios. Mas eu não vou adiantar, o próximo vídeo vocês vão ver mais adiante. Como é que funciona mais ou menos esses ímãs dentro do material? Primeiro, imagine que dentro do material tem umas coisas chamadas ímãs elementares, que eles estão totalmente desorganizados, cada um para um lado. Então, esse material não está magnetizado, ele está desmagnetizado. Você pega, encosta um material que seria atraído por um ímã, encosta nele, não dá nada. Porém, na presença de um campo magnético, ele se orienta. Não são todos os materiais que fazem isso, já vamos ver. Ele se orienta. Quando ele se orienta, diz que ele se magnetizou e virou um ímã. Veja que, de um lado, todos esses ímãzinhos elementares, de um lado é norte, sul, aqui termina no sul. A mesma coisa vai ser o ímã grande. Um lado é norte, o outro sul. Mas então ocorre aqui dentro o quê? As linhas de campo vão saindo e morrendo aqui? Não, elas saem daqui, morrem aqui. Ó. Aí norte para o sul e assim vai. Ela faz isso aqui, esse desenho. Então, quais são os materiais que ocorrem esse tal de magnetismo? Então, temos aí o material ferromagnético, são materiais que se magnetizam fortemente na presença de um campo magnético. E aí temos alguns, ferro, cobalto, níquel. Olha ali na imagem que os ímãs elementares estão mais ou menos alinhados. Então, aí temos os ímãs naturais, que os primeiros ímãs foram encontrados casualmente por alguns pastores na região de Magnésia, na Ásia. E aí, por isso ficou esse nome de magnetismo em função do local onde acharam uma pedra que atraía pedaços de ferro. Então descobriram, opa, isso é natural. Talvez essa rocha, o intenso calor na atmosfera, sob a ação do campo magnético terrestre, talvez esse material ele se magnetiza. Então, não sei qual é a origem dele, né? Mas, para a gente fazer os ímãs, esses são os naturais. Tem os ímãs artificiais, que a gente faz geralmente com este material ferromagnético. Ele se orienta fortemente com o campo. Na presença do campo, ele se orienta. Certo? E aí temos dois outros materiais, o paramagnético e o diamagnético. Eles já se magnetizam, mas se magnetizam muito fraquinho na presença de um campo magnético. Mas por que a diferença? Por quê? O paramagnético, os ímãs elementares vão se orientar bem fraquinho na direção do campo, bem fraquinho. Tipo alumínio, magnésio e platina. Tanto que você pega o alumínio, você coloca lá, ele praticamente ele é inerte ao campo magnético. Mas ele
aparece um pouquinho. E o diamagnético, ele faz a mesma coisa, só que no sentido contrário, como se ele repelisse o material. Aí teremos o ouro, a prata, cobre, grafite, água, né, que eles vão meio que assim repelindo-se das linhas de campo. Uma das coisas que pode ocorrer, você ter um ímã. Quando você aquece esse ímã, ele deixa de ser ímã, ele volta a ser um material simplesmente desorientado. Então, você pode deixar um ímã deixar de ser ímã quando você aquece. É uma das formas. Bom, vamos adiante. Aqui, eu vou sugerir para vocês alguns vídeos, tá? No YouTube. Eu posso botar lá na descrição, não, melhor, vou colocar lá na página de vocês os links, se alguém quiser ver. Ali tem um experimento de linhas de campo, como é que dá para ver essas linhas de campo atuando com laser, né? Aqui um outro vídeo, são 3 vídeos, né, mostrando o diamagnetismo. O primeiro aqui é uma folha de grafite. É uma folha de grafite que está aqui em cima de um ímã. Tu vê que ele levita porque ele repele. Mas se você tiver um ímã mais ou menos forte em casa, bota um grafitezinho da sua lapiseira deitado e chega com o ímã bem perto, você vai ver que ele vai se afastar. Outro aqui é o diamagnetismo da água. Então você chega com o ímã e esse pêndulozinho aqui ele vai girando, é um pêndulo de torção. Ele não, você aproxima o ímã e ele vai girando, se afastando. Aqui um outro falando do cobre. Então, esse aqui é um ímã e ele é um pêndulo. Ele chega aqui e ele para. Ele não chega a bater. Isso tem a ver com indução eletromagnética, mas isso ocorre porque quando ele faz isso aí, induz no outro material e ele repele. Mais outro. Já apareceu o ferro fluido ali, então já vamos clicar para o ferro fluido. Temos lá de paramagnetismo, aí dentro daquela bolha ali tem um oxigênio. Quando a pessoa aproxima o ímã, a bolha ela é tragada para o ímã, ela vai se aproximando. Você começa a entender que é fraquinho, mas eles se orientam sim. E mais um outro experimento legal que é o ferro fluido. Ali esse vídeo do Manual do Mundo ensina como fazer o ferro fluido. Eu acho que o canal do Manual do Mundo é muito bacana, tem muita coisa legal assim, de se ver, né? Não diretamente com a matéria, mas você acaba aprendendo muita física vendo aqueles vídeos. Então tem os brinquedinhos ali tem um corte de imagem, mas essas moedas elas não estão coladas não. Elas estão uma em cima da outra. Tem a ver com magnetismo, sim. Então, se alguém quiser saber o que está acontecendo com essas moedas, assistam o vídeo. Tem aqui um canhão magnético, que é bem bacana fazer. A bolinha ganha uma certa velocidade, você pode botar uma outra bolinha no final, ele bate, dá um choque elástico e transfere toda a energia para outra bolinha, ela sai voando, bem bacana. E levitação magnética. O pessoal, mais uma vez, do Manual do Mundo, fez lá um experimento que você pode fazer na sua casa e experimentar essa levitação aí. Como? Só vendo o vídeo, não dá para explicar tudo aqui. Algumas características importantíssimas que a gente tem que observar. Os polos iguais, eles vão se repelir. Então, sul com sul se repele, norte com norte se repele. Eu acredito que todo mundo já andou brincando com o ímã na mão, já pegou um ímã na mão e já viu que o ímã também gruda. Então, quando você tem polos diferentes, norte com sul, eles vão se atrair. Mas quando você coloca o mesmo polo, eles se repelem. Já devem ter feito esse experimento. Se não fez, digo a vocês, vale a pena, é legal. Trabalhar com ímã é um negócio assim chocante. Como é que ocorre, né? Algumas coisas dentro do ímã? Primeiro, você nunca vai ter um monopolo magnético. Assim como a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa, ou a gente tem um material que está polarizado, de um lado é positivo, de outro é negativo, ele parece um ímã. Mas você nunca vai ter uma carga positiva e negativa, fazendo a semelhança, né? Você nunca vai ter semelhança a essa carga, nunca vai ter um polo norte e um polo sul separado. Esse aqui é o material norte, esse aqui é o material sul. Não existe isso, ou pelo menos até hoje nós não conhecemos isso. Veja aqui o que acontece aqui. Eu peguei o ímã, dividi o ímã ao meio, fiz 2 ímãs e ele apareceu norte e sul. Peguei esses dois, dividi, apareceu de novo. Dividi de novo e assim ele vai. Por quê? Lembra da imagem dos ímãs elementares dentro do seu material. Cada vez que você quebra, cada vez que você vai cortando esse material, o que vai aparecer? Ele vai aparecendo norte e sul. Então, você não consegue dividir ele.
Até que só se você chegar no átomo. Mas aí tem uma outra coisa que é o giro, o spin desse átomo, que ele gera um campo magnético. Então, não vou entrar nesses detalhes, não. Isso é mais lá na frente, mais lá no eletromagnetismo. Mas entendam, nunca haverá um monopolo magnético. O que é o monopolo? Só norte ou só sul. Eles sempre aparecem aos pares. Norte-sul, norte-sul, norte-sul. Sempre. E aqui, ó, legal é ver essas linhas de campo. Então, tem aquele vídeo lá que através de um laser a pessoa consegue enxergar. E aqui, ó, você tem a bússola orientada aqui de acordo com as linhas. Ó. As linhas fazem assim, ó, e ela vai se orientando. Como é que é feito isso aqui? Isso aqui é clássico, né? Você bota uma folha de papel, bota um ímã, geralmente, preferencialmente, o ímã fica abaixo da folha de papel, porque depois que ele gruda aqui, você não consegue tirar mais, não. Isso aqui é difícil de tirar. Então, conforme você vai jogando a limalha de ferro, as limalhas vão se orientando e caindo exatamente onde tem a linha de campo. Então, veja aqui, ó, que na extremidade, na ponta do ímã, as linhas são mais intensas, mas depois elas vão ficando mais fracas. Mas você consegue enxergar esse desenho aqui, o desenho das linhas de campo. Isso, ó, aqui esse desenho só mostra que uma bobina vai funcionar parecido com um ímã. Então, isso aí já é o quê? Já é eletromagnetismo. Ó, aqui um outro exemplozinho um pouquinho maior. E ó, veja que essas linhas de campo é 3D, elas são 3D, ela não é só no papel, no plano do papel. Ela sai em toda a região. Claro que não dá para ver tudo. Então, aqui a gente faz uma analogia só para a gente poder entender um pouquinho mais. A gente tem lá a carga positiva, a carga negativa. Aí temos depois, ó, carga positiva aqui, carga negativa. Temos aqui duas cargas diferentes, tendo atração entre elas, linhas de campo, e duas cargas iguais, a repulsão das cargas. Então, a gente vai ver que o ímã funciona parecido. Veja, embora eu não tenha aqui, ó, eu não tenho como tem as cargas sozinhas, eu não tenho um monopolo magnético, mas eu posso entender, ó, aqui tem uma carga semelhante, né? Aqui outra carga. Na verdade, aqui não é carga, aqui a gente fala em polo, polo sul e polo norte. E aqui é como se fosse sozinho, mas ele está sempre interligado com outra, porque nunca está sozinho. Aqui, fazendo aquela semelhançazinha que a gente estava vendo, um lado positivo e outro negativo, as linhas de campo se unindo. Aqui é a mesma coisa, um lado positivo, ou um lado norte e o outro sul. Pode dizer qualquer um, porque é só um modelo, a gente não sabe exatamente qual que é o norte e o sul, se a gente não tiver um comparativo com outro padrão. Então, aqui as linhas de campo, elas estão bem definidas aqui, está bem forte esse ímã. Isso aqui é tudo feito com limalha de ferro. Você pode fazer isso, botar um ímã embaixo no papel, pegar o bombril e ir passando o bombril por cima, aquele que sempre cai umas limalhazinhas, e você vai ver que o bombrilzinho que vai caindo, ele vai ficando exatamente em cima das linhas de campo. Aqui embaixo, um outro, pode ser 2 norte ou 2 sul aqui. Veja que elas se repelem. Elas nunca se cruzam, essas linhas. Elas não se tocam, elas não se cruzam. Elas se deformam, mas não se cruzam. Então, basicamente, é isso aí do campo magnético. Deixa eu ver. Só isso, tá, gente? Vai entrar uma listinha para vocês, depois vocês acompanharem só a fim de dar uma fixada nessa parte da matéria, tá? Mais aprofundado, vocês vão ver em parte de eletromagnetismo, que aí é onde começa a ter o movimento do elétron, e esse movimento do elétron começa a gerar campo magnético. Então, aquele elétron, ou aquela carga em movimento, vou falar só em elétron, uma carga em movimento, um corpo que está carregado, ele gera campo elétrico, beleza, mas se ele estiver se movimentando, além do campo elétrico, ele vai gerar um campo magnético. Isso aí fez uma revolução no nosso mundo que nós vivemos hoje. Não teremos nada se a gente não conhecesse o eletromagnetismo. Ele mudou completamente a forma que o ser humano se adaptou no mundo. Bom, por enquanto é só. Obrigado pela atenção de vocês.